Acompanha aí a próxima questão, a número 4. No circuito a seguir, determine as indicações do amperímetro e do voltímetro, ambos supostos ideais. Vamos reler. Questão 4. No circuito a seguir, determine as indicações do amperímetro e do voltímetro, ambos supostos ideais. Ora, vestibulando, eu acabei de falar para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu acabei de falar para vocês que num circuito, tá aqui a resistência, se eu quero medir a resistência, eu tenho que colocar o voltímetro em paralelo. Se eu quero medir a voltagem nessa resistência, já que está aqui a resistência, passo uma corrente, então R vezes I me dá uma voltagem. Se eu quero medir essa voltagem, eu coloco o amperímetro ou o voltímetro em paralelo. Então, se eu quero medir a voltagem nesse resistor, eu ligo o voltímetro em paralelo. Já se eu tenho essa resistência aqui e quero medir essa corrente, eu ligo o amperímetro em série. Então, o amperímetro ele é ligado em série ao circuito e o voltímetro ele é ligado em paralelo, ok? Aí, olha aqui a figura. Você olhando a figura diz, professor, eu estou vendo aqui que esse amperímetro está em série. Eu estou vendo que esse amperímetro está em série, mas o voltímetro também está em série. Então, você podia levar isso. Turma, lembre-se que o amperímetro, ele, lá em cima, suposto ideais. Se é suposto ideal, quanto é a resistência do amperímetro? É 0. Quanto é a resistência do voltímetro? É infinito, tá? Então, o que é que acontece? Se a resistência do amperímetro é 0 e a do voltímetro é infinito, eu posso pegar esse circuito e substituir por esse valor, por esse outro que eu vou desenhar aqui agora, ó. Preste bem atenção que essa questão é bastante interessante para vocês, vestibulando, tá? A gente sabe a dificuldade que existe aí nessa parte de amperímetro e voltímetro. Ó, o circuito está assim, ó, eu vou redesenhar ele, ó. O circuito está uma bateria, está lá uma bateria, só um minutinho, deixa eu botar aqui caneta aí, tá? Vamos lá. O circuito está o quê? Cadê? Tá aí. O circuito é uma bateria e duas resistências. Então, ó, eu tenho lá a bateria. Só mudar a cor aqui para a gente resolver isso aí. Eu tenho aqui, ó, uma bateria. Tenho aqui um R1 e tenho aqui um R2. Esse circuito vai mudar, porque no lugar do voltímetro, na verdade, fica um ponto aberto. E no lugar do amperímetro eu tenho um fio. Então aqui, no lugar do amperímetro, que tem lá na figura, eu substituo por um fio, porque no amperímetro a sua resistência interna é 0. Já que no voltímetro, eu substituo por algo aberto, porque sua resistência é grande, tenta infinita. Então, ó, voltando o circuito, no lugar desse amperímetro aqui, ó, eu coloco um fio, tá aqui, ó, coloquei um fio, tá vendo? E no lugar do voltímetro eu deixo ele aberto, ó. Então, voltando, ó o meu circuito aí, ó, tá? Então, se ele disse que o amperímetro era ideal, no lugar do amperímetro eu coloco um fio. Se ele disse que o voltímetro é ideal, no lugar do voltímetro eu coloco uma coisa aberta, porque a resistência é infinita. Então, ele perguntou, qual vai ser a indicação do amperímetro? Ora, o circuito não está aberto? Tá aqui, ó, o voltímetro é algo aberto. Então, não vai ter corrente, porque o circuito, o fio está cortado. Se o fio está cortado, não vai ter corrente, então a corrente é 0. E a tensão do voltímetro? O voltímetro vai medir, ó, exatamente a tensão dessa bateria. Então, o voltímetro vai medir 12 volts. Então, ó, no voltímetro aqui, como aqui em cima eu tenho 12 volts, ele está exatamente, simplesmente, medindo a tensão dessa bateria, tá? Vai para cá, para cá, para cá. Lembre-se que no circuito eu tinha um amperímetro e um voltímetro. Se você tiver dúvida, você tira o amperímetro e substitui ele por um fio. Se você tiver dúvida, você tira o voltímetro e deixa aí no lugar dele um espaço aberto. Então, naquele circuito, olha lá o circuito, ó, acompanhe na telinha. Lá no circuito, tá? Esse voltímetro aí é como se tivesse aberto, porque a resistência dele é infinita, então não vai passar corrente, é como se tivesse aberto. Então, na verdade, esse voltímetro ele está só medindo a tensão da bateria. Não vai ter corrente nenhuma, porque o circuito é aberto. Então, a indicação do amperímetro vai ser quanto?
0, e a do voltímetro vai ser quanto? E a do voltímetro vai ser a própria tensão lá, 12. Então, não esqueça, eu tinha 12 volts. Se eu tinha 12 volts, né, tinha aqui uma resistência lá em cima que ele chamou R1, tá? Vim aqui, tinha um amperímetro que eu substituo por um fio, tiro o amperímetro e coloco um fio. Aqui eu tinha um voltímetro, eu tiro o voltímetro e deixo um espaço aberto. E aqui eu tinha um resistor R2, aí ele perguntou, qual é a indicação aqui do amperímetro? 0. Por que o amperímetro vai medir uma corrente 0? Porque o circuito está aberto. Quando eu tiro o voltímetro ali é como se tivesse um circuito aberto. Se torou o fio, não tem corrente. Então, qual a indicação do amperímetro? 0. E qual a indicação do voltímetro? Na verdade, como não tem corrente, o voltímetro está medindo a própria tensão da bateria, 12 volts, ok? Então, ó, voltando ao circuito, lembre-se que esse voltímetro aqui ele está em série com o amperímetro. Então, se ele está em série, eu tiro ele e deixo um espaço aberto. E o amperímetro eu tiro ele e ponho um fio. Olha como ficou esse circuito quando eu modifiquei. Ó. No lugar do amperímetro eu botei um fio, no lugar do voltímetro eu deixo ele aberto. Então, se você tiver dúvida lá no vestibular, você troca como eu fiz. Ó. Qual a indicação desse amperímetro e qual a indicação desse voltímetro? Tá? Professor Luiz Carlos, qual a indicação desse amperímetro? Qual a indicação desse voltímetro? Que está aí. Ora, se eu estou em dúvida, no lugar do amperímetro eu tiro. Se você tiver em dúvida lá no vestibular, não esqueça isso. Você tira o amperímetro, coloca um fio, tira o voltímetro e deixa o espaço aberto. Foi o que eu fiz. Eu estava em dúvida, tirei o amperímetro, está aqui o lugar do amperímetro, ó. Você redesenha o circuito, como eu fiz, tirei o amperímetro, coloquei um fio e no lugar do voltímetro eu tirei o voltímetro e deixei um ponto aberto. O que é que eu estou vendo desse circuito? Agora eu vejo melhor, eu estou vendo que esse circuito ele não está fechado, ele está torado aqui, ó. Se ele está torado, não tem corrente, então a corrente é 0. Então qual vai ser a corrente do amperímetro? 0, o circuito está aberto, tá? E o voltímetro, se o circuito está aberto, o voltímetro está simplesmente não tem corrente para gastar essa tensão 12 volts, então ele está simplesmente medindo a tensão da bateria, 12 volts. Para cá, para cá, para cá. Se você pegar um voltímetro, desligar os cabos lá no seu carro, abrir o capuz, desligar o cabo lá e tem lá a bateria, se você botar um voltímetro vai dar lá 12 volts, tá certo? Porque o voltímetro vai marcar a tensão da bateria. Se você liga os cabos e tora um cabo da bateria, você deixou o circuito aberto, não vai ter corrente nenhuma no carro. Se você colocar o voltímetro, vai dar 12 volts também ali, tá? É como na nossa casa, tem uma tomada lá, nós sabemos que a nossa corrente é alternada. Ela vai de mais 310 a menos 310, 60 vezes em 1 segundo faz isso. Então, equivale a uma tensão de 220 se fosse uma grande bateria na nossa casa, tá? É o que a gente chama de tensão eficaz, equivale a 220. Então, quando eu coloco o voltímetro lá na tomada, vai dar 220 volts. Se você tem uma tomada lá na sua casa, não tem nada ligado, se você botar um voltímetro, dá 220 volts. E qual é a corrente que tem ali? Nenhuma. Que a corrente só tem, por exemplo, quando você liga o liquidificador, que fecha o circuito, aí surge uma corrente. Mas a tomada aberta, eu só tenho uma tensão, que a gente chama tensão eficaz, 220 volts, né? Mas na verdade o que eu tenho é uma tensão indo de menos 310 a mais 310, que equivale a como se fosse uma de 220 constante. Ok? Na nossa casa a tensão ela é alternada. Beleza, vestibulando? Vamos fazer aqui mais uma questãozinha, tá? Vamos aí para a questão número 5, né? Nossa última questãozinha, daqui a pouco vocês, olha para cá, vestibulando. Daqui a pouco nós vamos parar aqui a aula. Nós estamos todas as noites a partir das 20 horas, tá? Aqui, amanhã, segunda-feira, eu estarei aqui a partir das 20 horas com vocês. Nós vamos falar sobre a parte de espelhos planos, tá? Parte de ótica da visão, muitas coisas. Amanhã, segunda-feira, mas hoje é domingo, nós vamos de 8 às 9, tá? Aí nós vamos interromper um pouquinho, porque tem a programação aqui da TV União, que vai ter o programa esportivo, tá? Vai falar aí do ABC, que foi campeão aí da 3ª divisão, parabéns ao ABC. Vai falar do Mecão, né? Mais feliz aí com o Mecão, que vai ficar aí na Série B, tá certo? E falar tudo sobre o Fluminense aí, o Fluminense é o novo líder aí, tá certo? Só falta 2 jogos para ser campeão, tem que ganhar do Palmeiras, que não quer mais nada aí do Campeonato Brasileiro, está poupando jogadores para a Sul-Americana, e do Guarani, que já está praticamente rebaixado. Então o Fluminense tem tudo para ser campeão esse ano. Então vocês vão ter o programa de esporte de 9 às 10, em seguida voltaremos com aula de física aqui com vocês, ok, vestibulando? Então nós iremos de 10 até as 11h30, beleza? Vamos voltar para a nossa última questão, acompanha aí.
No circuito a seguir, A, B e C são lâmpadas iguais. Iluminam alimentadas por um gerador de resistência interna desprezível. Então, tem 3 lâmpadas iguais. A e B estão em paralelo, mas elas estão ligadas em série com C. Ok? Então, A e B estão em paralelo, vocês estão vendo aí, tá? Estão ligadas em série com C. Verifica o que acontece com o brilho da lâmpada A. Então, elas estão funcionando, mas ele pergunta. Verifica o que acontece com o brilho da lâmpada A se a lâmpada C queimar. Então, ele diz que essas lâmpadas estão aí funcionando. Aí ele pergunta, o que é que vai acontecer com a lâmpada, com o brilho da lâmpada A se C queimar? Ora, se C queimar, esse circuito aqui não vai mais passar corrente. A corrente é 0, porque se C queimar, vai torar o filamento da lâmpada. Então, é como eu cortasse o fio. Então, não vai ter mais corrente, A vai ficar apagada, B vai ficar apagada, tá certo? Então, se C queimar, porque antes C estava funcionando normal. Antes, ele disse que estava tudo funcionando normal. Então, saiu uma corrente total aqui. Essa corrente chegava aqui nesse nó, se dividia em IB e em IA, tá? Depois elas se encontram de novo, ok? E vem aqui passando por C, o circuito está fechado. Aí ele diz, o que é que vai acontecer com o brilho da lâmpada A se C queimar? Se a lâmpada C queimar, esse circuito fica aberto. Se fica aberto, que ela queimou, ela torou o fio. Então, a lâmpada A vai ficar apagada. Então, o que acontece com o brilho da lâmpada A se C queimar? Se C queimar, A apaga. Então, resposta, apaga. Aí diz, se em vez de C, a lâmpada B queimar. Aí, se B queimar, o que é que acontece? Deixa eu apagar aqui. Se B queimar, pessoal, ó, a corrente que antes vinha por aqui se dividia em A e B. Se B queimou, a corrente agora passa toda por A e vai para C. Lógico que é uma corrente com novo valor, só que se B queimar, tá? O que é que acontece? A resistência interna desse circuito aqui, ele vai aumentar, tá? Ele vai aumentar. Porque como eu tinha A e B em paralelo, aí ele diminui a resistência. Mas se B queimar, essa resistência aqui vai aumentar, tá? Se vai aumentar, a lâmpada A, ela vai modificar o seu brilho, tá? Porque se a resistência aumentar, muda o valor da corrente. Então, a lâmpada A, ela vai mudar seu brilho. E se em vez de ser a lâmpada B queimar, então se a lâmpada B queimar, nós vamos ter aí um novo circuito, tá certo? Onde esse novo circuito, a resistência vai ser maior do que o outro, tá? E nós vamos ter aí uma corrente diferente, lógico que muda a resistência, mas A continua acesa. Então, se em vez de ser, se B queimar, a lâmpada A, ela continua acesa, ok? E se vocês, Jonathan, né, perderam aí as aulas anteriores, vai aparecer aí o nosso blog. Você anota esse blog aí, por favor, você que está assistindo, que tem alguém da família fazendo vestibular ou que vai fazer o próximo ano, já anota esse blog aí, que nós temos mais de 400 videoaulas, tá? Onde o aluno pode assistir no Lan House, em casa, tá? Essa aula que você perdeu as aulas anteriores ou a de hoje, se o aluno não assistiu, você passe esse blog para ele, para um aluno, um filho, um vizinho que vai fazer o ensino médio, ou que vai fazer o vestibular o próximo ano, já anota esse blog aí, que são mais de 400 videoaulas, onde você pode assistir, voltar, dar pause, discutir, tirar todas as suas dúvidas, estão todas aí no nosso blog. E também vai entrar o nosso Twitter, tá? Vocês podem entrar aí, me seguir, colocar sua dúvida, sua sugestão, me ajudar aqui nesse projeto, tá aí o nosso Twitterzinho. Um grande abraço e fique com Deus, daqui a pouco retornaremos.